Naquele encerramento da tempo, festa o de Santo Senhor Antônio, escolheu mostrando aqui para outros vocês, 72 discípulos terça-feira, e os dia enviou 3 de 2 a julho, 2 na sua frente encerrando esse a momento. toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Senhor. Pessoal, todos pegando mais gente, tá? Minha saudação aos meus irmãos do sacerdócio. Saúdo o Padre Marconi, coordenador do Vicariato Norte, que já morou em Lajedo. E eu também tive a honra de morar com ele quando cheguei aqui. Na pessoa dele, saúdo os irmãos todos que fazem parte deste querido Vicariato Norte da nossa diocese, composto pelas paróquias do Senhor Bom Jesus, dos pobres aflitos, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em São Bento do Una, Santa Teresinha, em Jucati, Nossa Senhora do Rosário, em Jupi, Nossa Senhora de Lourdes, em Calçado, nossa paróquia mãe, de onde foi desmembrada a paróquia de Santo Antônio, e a paróquia caçula do Vicariato, a Santa Mãe de Deus. Saúdo também o Padre Marcelo, meu pároco, que também já morou nesta terra e foi ordenado neste solo, que dizemos ser também uma terra sacerdotal. Lajedo já deu muitos padres à igreja e acolhe muitos padres. É uma terra vocacional e nada melhor do que neste ano vocacional reafirmarmos esta certeza de que Deus, que continua criando, salvando e santificando, Ele continua chamando. Uma salva de palmas para os nossos padres. Saúdo os nossos queridos diáconos, Galdino, filho da terra, e o diácono Jefferson, que no próximo dia 2 de agosto receberá o 2º grau da ordem sacerdotal. Saúdo os nossos seminaristas, vocacionados e vocacionadas, as irmãs da glória, o senhor prefeito Edivaldo Chagas, na pessoa do qual saúdo as autoridades aqui presentes, constituídas pelo povo. Saúdo a cada um de vocês, queridos paroquianos, queridas paroquianas de Santo Antônio, a todos os que rezam conosco através das redes sociais. Deus preparou este momento para que aqui estivéssemos, eu presidindo esta última festa do nosso querido padroeiro. Na raiz da palavra vocação está a palavra voz. Que voz se escuta na vida das pessoas de hoje? Qual é a voz que você procura ouvir? A quem você tem dado o seu ouvido? Quem é que tem preenchido o vazio do seu coração? Há no mundo muitas vozes, mas qual delas dá sentido à vida? Qual delas nos tira do erro, da confusão, da desorientação e da perdição? Há no mundo uma voz que a tudo dá sentido
profundo, que a tudo ordena, que a tudo dá ordem. Meus irmãos e irmãs, a que são chamados ou vocacionados as mulheres do nosso tempo? Qual é a voz que tem dado direção à igreja no tempo de hoje? Criar ou cultivar uma cultura vocacional, como se propôs o tema da festa desse ano, requer, antes de mais nada, aprender a ouvir a voz de Deus. E aqui está um grande exercício que nós precisamos fazer, todos nós, sem exceção. Vivemos num mundo cheio de informações, cheio de barulho, cheio de vozes, cheio de informações, cheios de palavras. Isso tudo tem causado em nossa mente uma grande confusão. Há muita gente ansiosa. Nosso cérebro não foi programado para tanta notícia. Nosso cérebro não foi programado para sermos poluídos por tantas informações. Há muita confusão. Também dentro da igreja há muitas vozes. Também na internet há muitos que dizem ter e possuir a verdade. Que voz dá sentido e direção à sua vida, meu irmão? Que voz tem preenchido o vazio do seu coração e deixado você pleno de verdade, pleno de entendimento e de discernimento? Criar uma cultura ou cultivar uma cultura vocacional requer aprender a ouvir a voz divina daquele que continua batendo a porta do nosso coração, daquele que permite que sua voz continue ecoando no mais íntimo do coração humano, daquele que continua falando na igreja e por meio dela ao mundo. Há um mistério do chamado de Deus e há um mistério da acolhida humana por este chamado que continua acontecendo na história. A vocação, meus irmãos, é uma graça, é um dom, não é uma conquista, não é um troféu, não é um prêmio que se dá a ninguém. A vocação é uma graça, é um dom que une chamado e resposta, que une Deus e o homem, a mulher, que se abre para este mistério insondável do amor que nos alcança, que nos preenche e faz o jovem dizer: eu sei o que é que Deus quer de mim. Mas os jovens de hoje sabem o que Deus quer deles? O chamado é uma resposta. O chamado exige de nós uma resposta livre, autêntica, sincera, sem dúvidas, sem incertezas, sem inseguranças. Aquele que responde ao chamado de Deus tem que estar disposto a caminhar na direção onde Deus mostra o caminho. Jesus chama cada um de nós, Ele nos conhece. E Ele nos chama pelo nome. Foi assim ao longo de toda a história da salvação. E é chamando que Ele vai refazendo a nossa história. Diante do chamado, que vamos a Ele respondendo. Se você ainda não foi transformado, meu irmão, a resposta é muito simples. É porque você não respondeu a Ele. Se sua vida não mudou, é porque você ainda está centrado em si mesmo. Você está diante do espelho, contemplando sua beleza, se os cabelos estão assanhados, se a roupa está amassada, se a orelha é maior que a outra. Você está preocupado com a aparência, consigo, e não com aquele que bate a porta da sua casa, da sua vida, do seu coração. Todo aquele que é chamado para refazer a sua vida. Para aqueles que não conseguem ouvir, para aqueles que ainda estão meio que perdidos e desorientados, eu digo: meu irmão, minha irmã, o caminho da escuta não é outro a não ser a oração. Deus não fala no barulho, Deus não fala na agitação. Ninguém pode discernir o chamado de Deus, viver
uma vida frenética. É preciso parar, silenciar, calar não só a boca, mas os sentidos, os afetos, os desejos, as vozes da carne que gritam dentro de nós. É preciso dobrar os joelhos muitas vezes diante do Santíssimo e perguntar ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que Tu queres de mim? Quantas vezes lá em Caetés, Padre Marcelo, com um grupo de oração Sementes do Espírito, que ainda hoje está lá fazendo um trabalho muito bonito de evangelização, eu fico muito feliz, eu fiz parte daquele grupo de oração. Fui catequista, fui coroinha. E quantas vezes eu pedi a Dona Maria, que faleceu agora recentemente, a chave da igreja, dizer: Dona Maria, me dê a chave que hoje vai ter vigília. Mentira! Era eu querendo ir embora, rezar. A minha mãe, eu dizia: vou rezar, vai ter vigília. A mulher da chave da igreja, eu dizia: vai ter vigília. Depois eu me sentava sozinho na igreja e passei várias madrugadas diante do Santíssimo. E foi ali, diante dele, que eu discerni que era o que ele queria de minha vida. A Glorício foi meu pároco. Uma vez eu vi o sacrário que era da matriz, no tempo de Cachete, no meu tempo de criança, lá em Porto Alegre. Quando eu vi aquele sacrário, eu tinha uma intimidade afetiva com aquele sacrário. Quando eu entrei na capela, o coração chega acelerou, porque foram muitas madrugadas ali diante de Jesus. Deus não fala no barulho. Deus não fala na zoada, na turbulência dos nossos pensamentos, no aceleramento das nossas atividades. Quantos não têm tempo para a família? Quantos pais não têm tempo para os filhos? Quantos filhos não têm tempo para viver a fraternidade dentro de casa? Irá rezar. Tantos não rezam porque não colocam Deus em primeiro lugar. E por isso nos perdemos de nós mesmos. E por isso temos tantas dúvidas e carregamos tantas incertezas dentro de nós, porque não temos uma cultura vocacional, porque achamos que o chamado é só para ser padre, para ser freira, porque não aprendemos que o chamado de Deus é desde a nossa vida, é desde a nossa existência, é o primeiro chamado à vida. A vida cristã, a vida missionária, a vida batismal que nos faz ser sal da terra e luz do mundo, fermento na massa. O chamado de Jesus ao seguimento, meus irmãos, é uma ação amorosa de Deus. Vede que presente o Evangelho de hoje nos dá. Nosso Senhor envia, mas antes de enviar Ele chama. Só pode ser enviado quem foi chamado. Só pode ser enviado quem foi alcançado pela voz amorosa do divino esposo da igreja, daquele que continua sondando os nossos corações com seu espírito, daquele que sabe dos propósitos mais íntimos da nossa existência. Orai, rezai, para que o dono da messe não deixe faltar operários na messe. Quando o Padre Marcelo, o Padre Cícero e o Padre Adinaldo foram ordenados nesta terra, nossa diocese tinha menos de 25 padres. Era 17 padres. Agora nós somos mais ou menos uns 56. Daqui uns dias vamos passar de 60, graças a Deus, e aos 6 novos padres que vamos ganhar. E é impressionante. Não falta trabalho. A messe continua grande. As necessidades continuam enormes. Não falta missão, não falta trabalho. Precisamos entender que o reino de Deus, ele se alarga tão grande e tão misteriosamente que nós não podemos nos conformar. Porque tem 2 padres, 3 padres, 4 padres, já está bom demais. Nós temos hoje 35 seminaristas se preparando para o sacerdócio em nossa diocese, e nós podíamos cruzar os braços e dizer: não precisa rezar mais não, já está bom, temos padre para os futuros 50 anos garantido. Não! Precisamos continuar, intensificar e dedicar vida, oração e esforços para que o dono da messe continue
enviando trabalhadores para a messe. Basta ver a dinâmica pastoral da cidade de Lajedo depois que a paróquia da Santa Mãe de Deus foi criada. Interessante. Padre Marcos André me dizia: olha, padre, o dízimo não caiu depois que a paróquia foi criada. Por quê? Porque a messe é de Deus. A providência divina não falta àqueles que nele confiam. Cada paróquia tem sua identidade, tem seu jeito, tem seu estilo de ser, e o povo de Lajedo tem esse jeito missionário de viver o Evangelho, e é essa a beleza desta terra. Por isso precisamos cada dia mais cultivar esse sentimento vocacional, esse espírito vocacional. É uma cultura, é um jeito de ser, é um jeito de viver, é um jeito de assimilar as realidades espirituais. Todos nós, meus irmãos, precisamos entender que a vocação é um mistério de amor, e só no amor pode ser vivido. O chamado se dá apenas pelo amor gratuito de Deus, que ao bater na nossa porta pede licença para entrar e permanecer para sempre na nossa vida. Depois que uma pessoa é chamada para seguir Jesus mais de perto, mesmo ela, fora ou dentro, na vida consagrada, na vida leiga, na vida missionária, onde quer que ela esteja, nunca mais ela abandona Jesus. E aqui eu queria dizer um testemunho bonito dessa festa. Os casais juízes e padrinhos, foram quase 150 casais trabalhando na festa desse ano. Quem chamou eles? Deus. Eles apenas disseram sim, eis-me aqui, e eis que a festa aconteceu da maneira mais bela que já pudemos realizar. Uma salva de palmas para eles. Cada um de nós é chamado a saber empenhar a mente e o coração nesse processo bonito de discernimento. Discernimento é dom do Espírito. Discernimento é fundamental dentro da cultura vocacional. Atenção, líderes de comunidades pastorais, movimentos e serviços. Sabe por que muitas vezes vocês erram? Sabe por que vocês de vez em quando vivem fofocando uns dos outros, fazendo picuinha e falando por trás uns dos outros? Porque vocês não rezam e não têm discernimento daquilo que devem fazer. Como é que eu vejo uma pastoral caindo? Como é que eu vejo uma pastoral que nunca chega a gente? Uma comunidade que só dois carregam nas costas e não faz nada. Discernimento é dom de liderança. Quando a gente não tem discernimento, a gente entrega. E quando a gente entrega, a gente morre de ossos. Até morrer lá na folha. Aprendamos a ter discernimento. Aprendamos a entender o que é que Deus quer de nós. Todas as comunidades que deram problemas, quando nós mudamos, colocamos os jovens, por exemplo, todas elas cresceram, todas elas viveram novas experiências, novo estilo de evangelização, novas festas, novo processo missionário. Nós não podemos ser empecilhos ao reino de Deus. Eu não posso ser pedra de tropeço, pedra na construção, pedra para edificar e fazer crescer, e não demolir, e não destruir, e não atrapalhar, e não ser um incômodo no reino de Deus. Discernimento é dom de liderança, e é dado em quem reza, é dado a quem pede, é dado a quem dobra os joelhos diante do Santíssimo Sacramento. O nosso padroeiro foi chamado, sabe aonde? Em Lisboa, do outro lado do continente. Nasceu em uma família nobre, mas não fez da nobreza o seu estilo de vida. Interessante que dentro da vida religiosa, outro chamado, outra provocação de Deus a partir do martírio dos irmãos franciscanos que foram trazidos para o mosteiro onde vivia ele, em Coimbra. Meu irmão, minha irmã, olhe para Santo Antônio. Ele podia ter ficado no convento. Ele podia ter cruzado os braços. Ele podia ter vivido ali, naquele comodismo, estava estudando. Era um grande amante das Sagradas Escrituras, um grande teólogo. Mas ele queria mais.
Ele queria dar mais, faltava algo a mais. Ele queria gastar a vida. É o mártir do desejo que vai ao encontro do Evangelho, querendo assumir o lugar daqueles mártires que não puderam fazer nada, porque tiveram sua voz calada pela espada do inimigo. É preciso estar disposto a nos desapegar de nossas seguranças. É preciso estar disposto a sair dos nossos confortos para obedecer à voz de Deus. Você que é uma pessoa apegada demais a tudo e a todos, seja livre. A melhor coisa do mundo é ter um coração livre. Não está preso a nada e a ninguém, a nenhuma estrutura, a nenhum reconhecimento público. A melhor coisa do mundo é ter um coração todo inteiro nas mãos de Deus. A melhor coisa do mundo é acreditar que aquele que chama vai manter cada um que é chamado no seu santo serviço. De vez em quando eu gosto de fazer um xadrez dentro da paróquia, trocando coordenador de pastoral, e dá tão certo. Várias vezes fizemos essa experiência. Uma pessoa não produzia tanto ali, mas quando foi colocada a colar, o negócio floriu. É preciso ter esta capacidade de perceber o que é que Deus quer de mim, quais são os dons que eu tenho e onde eu posso servir de modo mais eloquente, de modo mais verdadeiro, onde eu possa de fato colocar tudo que Deus me deu a serviço do Evangelho. Antônio não teve medo, meus irmãos, de fazer uma mudança na sua vida. O seu desejo de mudar fez nascer no coração do jovem Fernando o desejo de imitar os mártires franciscanos. Pediu para deixar os cônegos agostinianos e se tornar frade menor. Não tenham medo das mudanças. Não tenham medo das mudanças. Elas são necessárias. Elas nos renovam. Elas oxigenam. Elas nos trazem um novo ar, uma nova dinâmica, um novo modo de viver. A vocação requer mudança. O caminho do vocacionado é um caminho de mudança. A vida da igreja é uma vida de conversão. Nós somos chamados continuamente a viver esse caminho, esse processo. Conversão não é uma coisa pronta. Eu estou convertido, eu sou de Deus, eu resultei, eu sou católico, eu sou dizimista, eu sou coordenador, eu sou disso, eu sou daquilo. Nós somos uma construção. Nós estamos sendo construídos a cada dia. Não existe ninguém pronto. Todos nós somos uma construção, como o barro nas mãos do oleiro, que vamos nos deixando modelar pela divina providência, pelos desígnios divinos e pelas correções que Deus nos oferece. A vocação requer abertura. Eles podiam ter ficado de braços cruzados? Não, eles foram. E Jesus disse: vocês vão aonde eu devia ir. Aqui está a beleza do envio, da missão da igreja. Eu não cheguei aqui e lancei em meu nome. Nada que eu fiz em meu nome. Nada que eu realizei, eu fiz por mim mesmo. Tudo foi por causa dele. Desde o primeiro momento que Dom Paulo chegou lá na casa paroquial da catedral e disse: Padre Júnior, eu quero mandar você para Lajeado. Eu disse: se esse é o desejo do seu coração, eis-me aqui. 1h20 da tarde de sábado de aleluia, o bispo me liga e disse: Padre Júnior, você ainda quer fazer um ano sabático? Sim. Você está disposto a estudar? Sim, seu bispo. Então você vai para Roma. Eu disse a ele: eis-me aqui. Se nosso coração não estiver aberto para fazer a vontade de Deus, o que eu quero aqui na igreja? Estudo vazio.
Se eu vim para fazer minha vontade, eu não estaria no lugar errado? Queridos irmãos, queridas irmãs, Santo Antônio nos ensina a ter um coração livre. Santo Antônio nos ensina a buscar a vontade de Deus sempre mais. Sempre mais. Sabe quando foi que descobriram que Santo Antônio tinha o dom da pregação? Chegaram na ordenação e faltou pregador. Os ritos da liturgia no tempo dele eram diferentes de hoje. Eram diferentes. Faltou o pregador da noite. Ninguém sabia que ele tinha aquela eloquência, aquele modo de falar, de alcançar, de tocar os corações. Deram a ele um microfone que não existia. E quando ele abriu a boca, tudo mudou. Aquele dia em diante, todo mundo começou a querer saber quem era aquele cara. Não deixe passar as oportunidades que Deus lhe dá. Não invente de dizer, eu não sei não falar, eu tenho vergonha de pegar o microfone. Abra a boca, deixe Deus lhe conduzir, fale o que está no coração, dê testemunho da sua fé. Não seja um cristão escondido, aguado, insosso, desenchavido. O evangelho do dia de hoje fala do sal quando perde o sabor. Tem coisa pior? Uma comida sem gosto, um cristão sem gosto, sem sabor. O pedido de Antônio foi aceito. Ele foi embora, encontrou-se com Francisco. Francisco pediu que ele ensinasse a sagrada teologia aos seus frades. Depois ele foi para o norte, lá evangelizou uma parte da França, outra parte da Suíça e todo o norte da Itália. Lá, sua fama de santidade se espalhou. Ele podia ter ficado em Portugal escondido e trancado dentro de um convento, mas não, ele ouviu a voz de Deus. Ele respondeu ao chamado de Cristo. Ele discerniu o que era que Deus queria dele. Aqui está um grande modelo de cultura vocacional que nós precisamos imitar. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, na história de Santo Antônio encontramos muitos sinais, muitos elogios, muitos títulos. Interessante que uma das coisas bonitas da sua vida era o seu amor às crianças, aos pobres e aos pecadores. Uma vez ele pregou dizendo assim: dai aos pobres, quem não dá e fecha as entranhas ao seu irmão pobre, peca mortalmente, porque não existe nele a caridade de Deus. Entesoura no céu aquele que dá a Cristo, dá a Cristo aquele que dá ao pobre. Santo Antônio usava muitas metáforas, parábolas, cenários, ação dramática no seu esforço retórico de transmitir com sabedoria os ensinamentos da palavra de Deus, sendo tão proveitosa para aqueles que o escutavam. Ainda hoje podemos tirar proveito delas nos sermões dominicais festivos que ele escreveu. Santo Antônio sempre apresentava uma ideia, um sentimento e uma imagem. E o Papa Francisco resgatou isso na Evangelii Gaudium, inclusive falando para nós padres, para ajudarmos o povo nas homilias a rezar mais e a compreender melhor a palavra de Deus a partir de uma imagem, um sentimento e uma ideia. Por isso os pobres se aproximavam tanto de Antônio. E ele dizia: ó ricos, tornai-vos amigos dos pobres, acolhei-os nas vossas casas, porque quando vocês morrerem, serão eles que vão acolher-vos nos tabernáculos eternos. Perguntava-se o Papa Bento XVI ao falar de Santo Antônio: não é porventura este um ensinamento muito importante também hoje? O ensinamento de Santo Antônio para com os pobres, quando a crise financeira e os graves desequilíbrios econômicos empobrecem não poucas pessoas e criam condições de miséria? Na verdade, queridos irmãos,
Como o mesmo Papa Bento XVI recordou em sua encíclica, é preciso que nós aprendamos a colocar a pessoa humana no centro da economia e não o interesse financeiro. Olhar para a pessoa como imagem de Cristo que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso bem, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso olhar. Santo Antônio foi uma luz que Deus acendeu no mundo. Você está sendo luz onde você vive? Santo Antônio deu sabor a todos com os quais ele convivia. Como é o seu relacionamento em casa com sua família? Você dá gosto, dá prazer ou dá desgosto? Ele é uma luz que Deus acendeu para ajudar o povo de Lajedo a não errar no seu caminho para o céu. Os santos são os melhores intérpretes das Sagradas Escrituras. São eles que garantem que nós estamos no caminho certo, porque se eles chegaram no céu, o caminho que eles trilharam é seguro. Não podemos ter medo de imitar os santos. Não podemos ter medo de nos lançar na missão. Não podemos esconder a luz que Deus acendeu no dia do nosso batismo. Não! Seja sal, seja luz, seja fermento, seja amor, seja paz, seja justiça, seja discernimento, seja sabedoria, seja a sua vida uma resposta ao chamado de Deus. E não importa onde você esteja, não importa a profissão que você tenha, não importa o que você faça, o importante é que Deus olhou para nós com misericórdia. O importante é que a misericórdia se inclinou sobre nossa miséria. O importante é que nós todos somos chamados a nos levantar de nossas quedas para seguir Jesus mais de perto. Olhemos para o menino Jesus que com tanta ternura afaga o rosto de Santo Antônio. Olhemos para o menino Jesus, luz do mundo. É Ele o motivo da santidade de Santo Antônio. É Ele a causa da sua santidade. É Ele o motivo da sua consagração. Foi por Ele que Santo Antônio deixou tudo e viveu tudo por causa desse grande amor. Povo de Lajedo, amem a Jesus como Santo Antônio amou. Cultivem cada vez mais essa cultura vocacional, ajudando os jovens a despertarem para saberem eles o que Deus quer deles. Se é a vida matrimonial, louvado seja Deus, se case e faça uma família feliz. Se é a vida consagrada, deixe tudo e siga Jesus na pobreza, na obediência e na castidade. Se é para a vida missionária, tenha um coração livre para dar de si o melhor que tem, em vista do anúncio do reino de Deus. Cada uma é chamado a viver essa experiência. O povo de Deus é um povo da luz, da aliança, da missão, do comprometimento. É um povo que dá a vida, que caminha rumo ao céu, sem perder de vista aquele que continua chamando. Sejamos espelhos, referências, modelos, como foi Santo Antônio. A paróquia de Santo Antônio em sua história